Sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens dos agentes de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do condutor e do agente de trânsito. Verticais é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de placas e marcos colocados em posição vertical, fixado à margem da pista ou suspensa sobre ela, utilizando símbolos e legendas padronizadas pela legislação de trânsito. As placas de advertência são quadradas, amarelas, bordas pretas e desenhos pretos. Essas placas nos alertam sobre os perigos existentes na via e a sua natureza. As placas de advertência têm exceções quanto ao seu formato, A26A, A26B e A41. A cruz de Santo André é colocada em toda a passagem de nível. Passagem de nível é todo cruzamento de nível rodoferroviário. Placas de sinalização especiais de advertência. As placas de regulamentação são nas cores branca, bordo vermelho e desenho preto. Essas placas obrigam, proíbem, restringem, autorizam quanto ao uso da via. Constitui infração desobedecer os sinais inscritos nas placas de regulamentação. As placas de indicação nos auxiliam em nossos deslocamentos. São nas cores verde e branco quando indicam locais e distâncias. As placas de indicação de atrativos turísticos são nas cores marrom, branco e símbolo preto. Elas indicam os locais de interesse. As placas no formato de brasão identificam as rodovias estaduais, federais e internacionais. As placas educativas são nas cores branco e preto e nos educam sobre o uso da via. Exemplo: preserve a natureza, não feche o cruzamento, preserve a via. As placas de serviços auxiliares. Essas placas são colocadas nas vias rurais, onde estes tipos de serviços são escassos. Placas de atrativos turísticos naturais. Atrativos históricos e culturais. Áreas para a prática de esportes. Áreas de recreação. Locais para atividades de interesse público. A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas pintadas ou assentadas sobre o pavimento. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, complementar os sinais verticais de advertência, regulamentação ou indicação. Marcas transversais. As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos, advertem sobre a redução da velocidade, indicam a travessia de pedestres e posições de parada. Subdividem-se em linhas de retenção, linhas de dê a preferência, faixa de travessia de pedestres, marcação de cruzamento rodocicloviário, faixa de área de conflito.
As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista, normalmente destinada à circulação de veículos. Linhas de divisão de fluxos opostos. Linha amarela simples contínua, proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Linha simples amarela seccionada, permitido ultrapassar em ambos os sentidos. Linha amarela dupla contínua, proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos e substitui o canteiro central. Linha amarela dupla contínua e seccionada, permitido ultrapassar por apenas uma das mãos direcionais. Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido. Linha branca simples seccionada, indica via de mão única e permite a mudança de faixa. Linha branca simples contínua, indica mão única e proíbe a mudança de faixa. As marcas de canalização orientam os fluxos de tráfego na via, direcionando a circulação de veículos. Regulamentam as áreas do pavimento não utilizáveis. São na cor branca quando direcionam fluxo no mesmo sentido e na proteção de estacionamentos. Na cor amarela, quando direcionam fluxos opostos. Inscrições no pavimento. IP1, siga em frente. IP2, vire à esquerda. IP3, vire à direita. IP4, siga em frente ou vire à esquerda. IP5, siga em frente ou vire à direita. IP6, retorno à esquerda. IP7, retorno à direita. IP8, mudança obrigatória de faixa. IP9, movimento em curva acentuada. IP10, dê a preferência. IP11, cruzamento ferroviário. IP12, bicicleta. IP13, serviços de saúde. IP14, deficiente físico. As cores utilizadas na demarcação da sinalização horizontal são a amarela, vermelha, branca, azul e preta. Os dispositivos de sinalização auxiliar são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela ou nos obstáculos com a seguinte função: incrementar a percepção da sinalização e do alinhamento da via, reduzir a velocidade praticada, oferecer proteção aos usuários da via, alertar os condutores quanto a situações de perigo ou que requeiram maior atenção. Dispositivos delimitadores, conhecidos como taxas ou tachões ou olhos de gato, são elementos contendo unidades refletoras aplicadas diretamente no pavimento. Sua função é incrementar a visibilidade da pista de rolamento. Os dispositivos de canalização são apostos em série sobre a superfície pavimentada e a sua função é evitar que veículos transponham faixas de trânsito. Dispositivos de sinalização de alerta, DSA, são elementos que têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto a obstáculos e situações geradoras de perigo à sua circulação. Possuem as cores amarela e preta quando sinalizam situações permanentes e cores branca e laranja quando sinalizam situações temporárias. Marcadores de obstáculos e de perigo. Unidades refletivas apostas no próprio obstáculo, destinadas a alertar o condutor quanto à existência de obstáculo de dimensões significativas, disposto na via ou adjacente a ela. São colocados em cabeceiras de pontes, túneis e viadutos. Marcadores de alinhamento. Unidades refletivas fixadas em suporte, destinadas a alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Dispositivos de uso temporário.
utilizados quando a via estiver em obras ou em situações de emergência. Dispositivos luminosos. São dispositivos que se utilizam de recursos luminosos para proporcionar melhores condições de visualização da sinalização, ou que, conjugados a elementos eletrônicos, permitem a variação da sinalização ou de mensagens, como advertência de situação inesperada à frente, mensagens educativas, orientação do trânsito para a utilização de vias alternativas e regulamentação de uso da via. A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito em cruzamentos através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos ou de pedestres. Para veículos compostos de 3 indicações luminosas dispostas na sequência pré-estabelecida, quando compostos de 2 indicações luminosas, vermelho e verde, é para uso exclusivo em controle de acesso específico, tais como praças de pedágio e balsas. Símbolos que podem vir isolados ou integrando um semáforo de 2 ou 3 indicadores luminosos significa direção controlada. Para controlar o fluxo de pedestres, são nas cores verde e vermelha. A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa. Compõe-se de 1 ou 2 luzes de cor amarela, cujo funcionamento é intermitente ou piscante alternado. Sinalização sonora. Um silvo breve, siga, utilizado para liberar o trânsito em direção ou sentido indicado pelo agente. 2 silvos breves, pare, indica parada obrigatória para conferir documentos ou outros fins. Um silvo longo, diminuir a marcha, quando houver necessidade de diminuir a marcha dos veículos. Gestos do agente de trânsito. Braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Braços estendidos horizontalmente. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos. Braço estendido horizontalmente. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Ordem de diminuição de velocidade. Braço estendido, agitando uma luz vermelha. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Ordem de seguir. Braço levantado, com o antebraço movimentando a palma da mão voltada para trás. Gestos do condutor. Braço esquerdo esticado horizontalmente, conversão à esquerda. Braço esquerdo esticado horizontalmente, antebraço e mão para cima, conversão à direita. Braço esquerdo esticado horizontalmente e a mão fazendo sinais para baixo e para cima, diminuir a marcha ou parar. Alertam aos condutores a natureza do perigo as placas de A. Advertência, B. Serviços auxiliares, C. Indicação, D. Regulamentação. Aumenta a visibilidade da pista de rolamento. A. Marcas de canalização, B. Marcas longitudinais, C. Marcas transversais, D. Taxas e tachões.
Para a fiscalização de documentos, o agente deverá usar A. Um silvo longo, B. Um silvo breve, C. Dois silvos breves, D. Nenhuma das alternativas anteriores. Subsistema de sinalização que se utiliza de placas ao lado ou suspensas sobre a via. A. Horizontal, B. Vertical, C. Indicação, D. Todas acima. A finalidade da utilização na via pública de cones de cores branca refletiva e laranja é A. Alertar os condutores para situações de emergência ou perigo. B. Bloquear e ou canalizar o trânsito. C. Proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos. D. Todas as afirmativas estão corretas. O painel eletrônico é utilizado para A. Advertência de situação inesperada à frente. B. Todas as afirmativas estão corretas. C. Mensagens educativas ao comportamento dos usuários da via. D. Regulamentação da velocidade em função do fluxo de veículos. A forma padrão do sinal de regulamentação é A. Retangular, B. Circular, C. Quadrada, D. Hexagonal. As luzes de cores pré-estabelecidas são utilizadas para controle de fluxo de A. Somente para veículos de tração animal. B. Somente para veículos de propulsão humana. D. Estacionamento de veículos. D. Pedestres e ou veículos. Numa via cujas faixas de tráfego sejam separadas por linhas brancas, podemos dizer que A. É uma via de mão única. B. É uma via de mão dupla. C. É uma estrada. D. É uma ciclovia. As placas indicativas de sentido, direção e de distância de forma retangular são apresentadas nas cores A. Preta e verde, B. Branca e azul, C. Preta e branca, D. Verde e branca.